pensamento contigo aqui nessa noite. Quem me ouve diz amém? Amém! Amém? Eu compartilho o pensamento contigo. Vamos juntos algo aqui. Eu tenho duas mensagens no coração. Duas mensagens. Quando eu subi aqui, fiquei pensando no meu coração sobre esse texto. Porque é um texto certamente muito conhecido, certamente você já ouviu falar muito sobre ele. Um homem, 38 anos à beira de um tanque. Mas por que ele faz 38 anos à beira de um tanque? Ele espera um milagre. Porque, segundo a cultura, a enfermidade que ele carrega, ele tinha um destaque. Esse destaque era dentro daquele tanque que o mundo ficava. Tanto que ele não era o único enfermo que estava no tanque esperando por um milagre. Havia outros coxos, cegos, paralíticos, de outras enfermidades que esperavam o movimento daquela água ser agitada para poder ter a esperança de ser lançado dentro do tanque para ver um milagre. E aquele homem está tão apegado àquele tanque, ele está tão apegado que se ele entrar naquele tanque, a história dele vai mudar, que se ele entrar naquele tanque, aquilo que estava parado na vida dele vai mudar, que as pernas dele vão funcionar. O que nunca funcionou durante os 38 anos, ele está ali esperançoso de que algo pode acontecer. É por isso que ele fica ali 38 anos. Só que, gente, é um pouco desesperador entender que alguém está 38 anos esperando por algo na porta do milagre, teoricamente, e não vê esse milagre acontecer. E nós sabemos que esse homem, segundo a Bíblia, ele se acha enfermo. Só que nós devemos prestar muita atenção nos detalhes que a Bíblia carrega, com vírgula, palavras. E um detalhe que me chama muita atenção é que no texto, o próprio texto que lemos vai dizer que aquele homem ele se achava enfermo. E existe uma diferença de se achar e de estar. Porque percebe que quando Jesus se apresenta para aquele homem, ele vai começar a conversar. E dentro de um diálogo que é muito revelador, que traz muitas instruções para mim, para a tua vida, esse diálogo de Cristo com aquele homem enfermo durante 38 anos, é que durante aquela conversa, aquele homem vai botar para fora coisas que ele vem acarretando muito tempo. É 38 anos esperando que alguém ajudasse ele, é 38 anos esperando que alguém fizesse algo para ele que ninguém nunca fez. E ele vai começar a jogar isso para fora, começar a desabafar e falar com Cristo. E tudo que aquele homem quer, gente, é sair andando dali. Tudo que aquele homem quer é que alguém pegue ele, coloque ele no tanque, para a história dele mudar e para ele sair daquele tanque, porque ele está 38 anos esperando. E ele está diante de alguém que pode mudar a história dele. Aleluia. Só que, olha só, o cara está 38 anos. Jesus podendo chegar, já fazendo milagre, impondo seus poderes, impondo aquilo que ele veio para fazer na terra, para curar, para salvar, para libertar. Antes de fazer isso, ele começa a conversar com aquele homem. Só que eu entendo que essa conversa, para muita gente, poderia ser algo desnecessário, mas foi muito necessário. Porque é uma conversa reveladora. Porque é uma conversa que consegue extrair daquele homem algo que ele nunca conseguiu colocar para fora. Ele tem uma indignidade dentro dele que ele vem carregando há muito tempo. Ele tem um trauma carregado dentro dele que vem dentro de muito tempo que ele não consegue falar para ninguém. E aquilo que ele não conseguiu falar para ninguém, ele fala para Jesus depois de 38 anos. Só que a gente entende que dentro da ciência existe algo que nós sabemos que nosso corpo é como comemos braços, antebraços, costas, pernas. Entendemos o cérebro, a mente. E entendemos que todos os funcionamentos do nosso corpo humano é liderado pela nossa mente. Ou seja, a tua perna só anda se a tua mente liberar para levantar. Os seus braços só funcionam se a sua mente liberar os seus braços funcionarem. Então percebe-se que um homem que se acha enfermo, que não está enfermo, que se acha enfermo, isso é um discurso, é algo que eu posso deixar para outro dia, que é algo muito teológico isso aqui. Mas o que eu quero trazer nessa noite aqui, tudo que Cristo quer fazer com esse homem, de fazer ele andar tratar da mente dele. Porque o pastor Rafael Belo, ele fala algo que me chamou muita atenção. Que ele vai dizer que a nossa mente, ela dá comando às nossas pernas.
E isso é algo comprovado pela ciência. Então não tem como as pernas funcionarem se a mente não funciona bem. Não tem como as pernas funcionarem se a mente não está sarada, não está tratada. É por isso que Cristo começa a conversar com aquele homem, porque Cristo entende que o maior problema que aquele homem tem não está na perna. Aleluia. Está na mente. É por isso que Cristo entende que antes de fazer ele andar, de fazer as pernas dele funcionar, ele tem que sarar a mente dele primeiro. Meu Deus. Porque a Bíblia dizer que quando aquele homem desabafa, gente, e quando Cristo pergunta o problema que ele tem, Cristo já pergunta sabendo aquilo que aquele homem tem. É porque Cristo não sabe, Cristo sabe. Cristo já viu aquele homem outras vezes. Porque todas as vezes que era época de Páscoa, quando Cristo saía de Nazaré para Jerusalém, ele passava por aquele caminho. Desde os seus 12 anos de idade, ele passava por aquele caminho para comemorar as Páscoas, a festa da Páscoa. Então aquele homem já está nem 38 anos. E Cristo, quando ele começou o seu ministério, foi na base dos 30 aos 33 anos. Certamente, quando Cristo passou para comemorar as festas em Jerusalém, aquele homem já estava lá. Então, quando Cristo chega, ele já chega sabendo o que tem que fazer, porque ele já sabe o problema que aquele homem leva. Ei, é muitos anos que Cristo passa e vê ele parado ali. Meu Deus. É muitos anos que Cristo passa e vê aquele homem na beira daquele tanque. Então Cristo já sabe que ninguém ajudou ele. Cristo já sabe a enfermidade que ele quer. Cristo já entendeu há muito tempo que Cristo está passando vivendo ele. E já entende. O maior problema que ele tem não está na perna, está na mente. Então quando ele se apresenta para aquele homem e começa a conversar, tudo que ele quer é tratar e sarar da mente dele para poder fazer as pernas dele funcionarem. Aleluia. Porque não tem como Cristo fazer você andar se a tua mente não está tratada para poder caminhar. Aleluia. Porque eu entendo que antes de Cristo te levantar, ele vai te dar uma direção. Porque não adianta levantar e andar e estar perdido. Porque tu não caminha na direção que Cristo quer, tu caminha na direção que você quer andar. Então ele entende, eu vou tratar da mente dele, para depois fazer as pernas dele funcionarem. Quando ele conversa, é revelador o trauma desse homem. Tanto que quando Cristo ele vai perguntar para esse homem: o que está acontecendo contigo? O que tu tem? Queres caçando? Porque ele não está diante de alguém que pode mudar a história. Aqui não está diante de alguém que pode fazer ele andar, que pode fazer o que nunca funcionou na vida dele funcionar a partir de agora. E quando aquele homem está diante de um Deus, de alguém que é como Deus na terra, Cristo, como homem, mas ele é 100% Deus e 100% homem. É alguém que pode fazer milagre, alguém que pode mudar a história dele. E a pergunta que Cristo faz para ele é: queres ficar santo? Sabe qual é a resposta dele? Ó, mestre, querer talvez até queria, mas toda vez em que a água é agitada, nunca tem ninguém para me colocar no tanque, para eu sair dali andando. Percebe que ele revela um trauma. Que trauma é esse? Que ele sempre entendeu que ele dependia de alguém para funcionar. Que ele já acarretou na mente dele. Isso aqui, a Bíblia diz que ele se achava enfermo. O fato de se achar não quer dizer que está, gente, eu não estou dizendo que ele não tinha enfermidade da terra. Sim, ele podia ter enfermidade da terra. Só que o maior problema dele não estava na perna. O maior problema dele estava na mente. Olha aqui, quem me ouve diz amém? Amém. Olha para mim, raciocina comigo, algo lógico, simples. Se aquele homem é paralítico há 38 anos, é 38 anos na beira do tanque, eu te pergunto, ele nasceu na beira do tanque? Sim ou não? Não. Então se ele é paralítico, como ele chegou lá? Percebe? Se ele chegou lá, porque alguém ajudou ele a chegar lá. Percebe que temos um outro texto em que vai falar de um outro paralítico. E esse paralítico, ele tem 4 amigos que vão ajudar ele a carregar o seu leito, porque eles têm que fazer esse homem chegar até Jesus. Jesus está dentro de uma casa, pregando, e não tem espaço para passar, não tem como passar pela janela, não tem como passar pela porta. E aqueles 4 amigos enxergam no telhado uma possibilidade daquele homem descer e chegar até o Cristo.
que a minha pergunta é, pastor Everton, por que quem se disponibilizou para colocar ele na beira do tanque, não ficou com ele esperando a água se agitar para colocar ele logo dentro do tanque? Porque a gente tem que entender que nem tudo Deus vai permitir as pessoas fazerem por nós. Aleluia, Deus. Vai ter ciclos na nossa vida que vai se acabar. Tem pessoas que elas vão ser boas até aqui, daqui para frente não serve mais. Não é porque são ruins, é porque já não fazem mais parte do ciclo. E é Deus querendo fazer você entender que é Ele que não vai deixar ninguém te colocar dentro do tanque. Aleluia. Porque vai ter coisa que vai ser o tanque que não vai fazer, vai ser Cristo que vai se apresentar para fazer por você. Por que quem botou ele na beira não colocou ele dentro do tanque? Já que eles colocaram na beira na intenção de que ele chegue dentro do tanque. Gente, tem dias que o céu vai travar pessoas de te ajudar. Tem dias que o céu vai travar pessoas de te colocar onde tem que te colocar. Porque não vai ser eles que vão fazer, vai ser Deus que vai fazer por você. Glória a Deus. Porque tudo que aquele homem quer é que alguém pegue ele e coloque no tanque. Só que Deus não permite ninguém fazer isso. Por quê? Porque tem pessoas que fazem hoje por você e amanhã joga na tua cara. Tem gente que hoje faz por você e amanhã está dizendo que só está andando porque eu coloquei. Só está caminhando porque eu ajudei. Aí é o céu dizendo, eu vou travar muita gente. Eu vou permitir com que muita gente se afaste de você para não te ajudar. Para você entender que você nunca dependeu de ninguém para você funcionar. É eu que vou fazer a tua vida. Glória a Deus. Está entendendo? Que tu ficou muito tempo depositando em alguém esperança daquilo que você achava que alguém podia fazer por você. E quando ninguém podia fazer por você, era você mesmo que podia fazer. Aleluia. Percebe só. Cristo fala com ele. Conversa. Ele revela o trauma. E o trauma é, nunca ter ninguém para me ajudar. Só que eu entendo que é Deus que não está permitindo ninguém ajudar. Porque nem todo mundo está pronto para te ajudar. Porque quem te ajuda hoje joga na tua cara amanhã e fala, foi eu que fiz, fez isso tudo porque eu fiz. Então, Deus ele permite, bota na beira. Mas não joga dentro do tanque. E foi necessário 38 anos para aquele homem entender que ele estava na beira de um tanque ao qual ele achava que dependia de alguém, mas ele nunca precisou de ninguém para andar. Aleluia. É só Deus te dizendo, ei, você não precisa de ninguém para funcionar. Tudo que você precisa é entender que os seus traumas hoje têm que cair por terra para algumas coisas poderem andar na tua vida. Aleluia. Olha para mim. Então, certamente, nós entendemos que alguém pode ter colocado ele ali. Só que dentro dessa conversa, eu estou dizendo que essa conversa é muito reveladora. Porque aquele homem, pastor Everton, ele questiona que ninguém nunca o ajudou a colocar dentro do tanque. Mas depois que ele questiona que ninguém nunca ajudou a colocar dentro do tanque, pastor Everton, ele vai dizer que ele já tentou. Mas sabe o que ele vai dizer? Toda vez que eu tento, alguém vai antes de mim. Então percebe que se ele tentou, é porque ele chegou a possibilidades de conseguir chegar no tanque sem alguém. Mas o fato dele acreditar que ele dependia tanto de alguém para fazer aquilo, ele desanimava. Sabe por quê? Algo simples, é lógico, gente. Isso aqui é psicológico. Olha para mim. Sabe por quê? A mente daquele homem está cauterizada. E o que está na mente daquele homem? Você não pode, você não consegue, você depende de alguém. Se ninguém te ajudar, você não vai. Se ninguém fizer por você, você não anda. Se ninguém te ajudar, você não caminha. Se ninguém te ajudar, você vai morrer na beira desse tanque. Porque está cauterizado. Alguém já colocou na mente dele e ele acreditou naquilo. E talvez quem colocou isso na mente dele foi até mesmo que ele foi lá até a beira do tanque. Colocou ele e falou, ó, agora só espera alguém te colocar dentro do tanque para você andar. A mente dele está cauterizada aqui. Sabe o que é isso? Se eu chegar aqui e perguntar para alguém aqui, qual é a cor dessa Bíblia? Quem sabe responder? Qual é a cor dela? Mas se eu chegar numa criança que não entende, não consegue discernir as cores e falar que isso aqui é verde, ela vai acreditar. E até que alguém prove ao contrário, ela vai crescer entendendo que isso aqui é verde, sendo que isso aqui é preto. Então o que está acontecendo com esse homem é mais ou menos isso. Alguém colocou na mente dele que ele não pode sozinho. Então até que alguém prove o contrário, ele entende. Eu dependo de alguém para me ajudar. Porque se ninguém me estender a mão, eu não ando.
se apresenta, Aleluia. Cristo se apresenta para jogar por terra palavras contrárias que estão há 38 anos na mente daquele homem. São palavras que disseram: você não vai, você não consegue, vai ser fracassado, vai morrer igual o pai, vai parar igual a mãe. É maldição hereditária que Cristo resolveu quebrar hoje aqui agora. Aleluia, Deus. Alguém levantou a mão e deu glória à presença. É Cristo se apresentando para dizer: ei, alguém colocou na tua mente que tu é capaz, mas eu me apresento nessa noite para dizer: tu nunca dependeu de ninguém, nunca precisou de ninguém para dar. Eu vou te fazer uma hoje. Quem tem mão direita para levantar, quem tem glória na boca para liberar isso. Só quem entende que Cristo já se apresentou nessa terra hoje, para jogar palmas por terra agora. Palavras contrárias por terra agora. Maldições hereditárias por terra agora. Você pode, você é capaz. Você vai andar. Deixa. É Cristo querendo te mostrar. Você acreditou durante muito tempo que se ninguém te ajudasse, você ia ser um fracassado. É Cristo querendo te mostrar que durante muito tempo você pensou: se ninguém da tua família te valorizasse, você ia ser ninguém. Só que é Ele dizendo: você não depende de ninguém para nada. É eu que vou fazer na tua vida aquilo que ninguém nunca quis fazer por você. Alguém levantou a mão e recebeu isso aqui. Eu estou sentindo muito aqui nesse lugar. Está entendendo que é palavras contrárias que você me carrega durante muito tempo. Aí Cristo preparou esse culto para jogar tudo isso por terra e para dizer: tu é livre, eu vou te fazer andar hoje. Bem baixinho. Tudo que Cristo quer com aquele homem é fazer ele andar. Só que Cristo só vai fazer ele andar depois que ele entender a mensagem que ele tem passando para ele. Ó! Ninguém pode me ajudar, mestre. E toda vez que a água é agitada, nunca tem ninguém para me colocar dentro do tanque. E toda vez que eu tento, alguém é mais rápido do que eu. Ou talvez alguém é ajudado e eu não. E talvez seu questionamento é esse: por que nos piores momentos da tua vida ninguém nunca vai te ajudar? Por que nas piores fases da tua vida todo mundo vai embora? Por que parece que no momento que tu mais precisa de ajuda, as pessoas te abandonam? Só que tem coisas que é particular teu com Deus. E é Deus que não vai permitir ninguém fazer por você, porque é Ele que quer se revelar com você de forma diferente. Aleluia, Deus. Mas ele questiona. Ele questiona para mim: ó, ninguém me ajudou. Ninguém fez por mim. Sabe o que ele está mostrando? Eu até queria tentar mais. Só que o fato de eu ver alguém se ajudar e eu não, eu já fiquei desmotivado de tentar outra vez. Então tudo que me resta é ficar na beira desse canto esperando a morte. Mas sabe o quê? A palavra de Cristo para aquele homem é simples: queres ficar sã? Gente, a palavra sã, ela está atrelada à saúde. E de uma forma muito categórica, ela está muito mais atrelada à saúde mental, à saúde da mente. Então quando Cristo pergunta para aquele homem se ele quer ficar sã, Cristo está perguntando: você quer que eu saia da tua mente hoje? Você quer sair daqui sarado hoje? Você quer sair daqui tratado hoje? E depois que ele indaga, questionando o fato de ninguém nunca ter ajudado ele, de ele ter tentado, mas alguém sempre foi antes dele, primeiro do que ele, sabe que a palavra que Cristo libera para ele? Levanta, pega a tua cama e são duas ações: levantar e andar. Só que entre essas duas ações tem algo fora de comum que Cristo está mandando ele fazer, que é pegar a cama. Como é que eu vou mandar
alguém que está 38 anos à beira de um tanque, esperando pelo tanque, para ser curado, para poder andar, como é que eu vou mandar esse alguém levantar? Como é que eu vou mandar esse alguém andar? Sabe o que Cristo chegou depois de 38 anos para falar para aquele homem? Meu filho, levanta, tu não tem nada. Alguém colocou na tua mente que tu não podia. Só que eu vim para te revelar. Levanta. Prova disso, sabe o que é? Ele fica 38 anos, pastor Everton, na beira do tanque, na expectativa de entrar no tanque para ser curado. E percebe só, bem baixinho, só para entender. Percebe só. Ele ficou 38 anos esperando para alguém colocar ele no tanque para ele poder andar. E uma palavra de Cristo fez ele andar. Levanta. Pega a tua cama e anda. Eu te pergunto e me responde em voz alta, sim ou não? Aquele homem entrou no tanque para andar? Sim ou não? Não. Aquele homem entrou no tanque para andar? Não. É Cristo dizendo para ele, tu ficou esperando por algo que tu nunca dependeu. Tu achou que dependia do tanque, mas eu estou te mostrando. Levanta, anda. É 38 anos esperando pelo tanque e ele saiu andando sem pisar no tanque. Alguém entendeu ali atrás? Ele saiu andando sem pisar no tanque. Oh, Jesus. São moletas espirituais, são pessoas que colocam dependências em coisas que nunca foram dependentes. São dependências emocionais. Quando você acha, se alguém me abandonou, não vou ser feliz. Se alguém me deixar, não vou conseguir funcionar minha vida. Não anda! Aí é Cristo dizendo, levanta! Aleluia! Oh, Jesus. Pega a tua cama! Aleluia! E anda, porque tu não vai nem pensar no tanque, eu vou te fazer andar agora. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Tu não vai nem pensar, ninguém vai nem te pegar no colo. Tu vai andar sozinho. E além de andar sozinho, tu vai carregar tudo que te sustentou durante muito tempo. Pega a cama. Oh, Jesus. Porque durante muito tempo alguém vai dizendo, ela é dependente da cama, ela é dependente da cama. Mas alguém vai te olhar caminhando e vai dizer, agora é a cama que depende dela para andar. Oh, Jesus! Alguém tem mão direita para levantar. Alguém tem glória na boca para liberar. Jesus vai fazer você andar hoje. Teus projetos vão andar hoje. O teu casamento vai funcionar hoje, Jesus. A tua ministério vai te arrebar. Teu ministério, tua chamada vai andar. Ele vai sair andando sem mesmo pisar no tanque, sem mesmo alguém pegar ele para colocar no tanque, gente. A dependência de por alguém está acabando. A dependência pelo tanque está indo embora. Aleluia! Glória! Porque além de andar sozinho, ele tem força para carregar alguma coisa com ele ainda. Cristo não vai só te fazer andar, mas vai te fazer carregar muita coisa. É uma chamada que tu tem para carregar. É um ministério que tu tem para carregar. É uma casa que tu é coluna. É Deus te dizendo que tu não pode ficar prostrado na beira de um tanque. Eu tenho que te fazer andar agora. A pergunta é: quem está disponível para andar hoje? Eu perguntar de quem está disponível na rádio. Tem gente entendendo isso. São cadeias emocionais caindo por terra. É quando Cristo resolve tratar de você no íntimo e te diz, eu vou te fazer andar agora. Ninguém te ajudou, mas eu vou te ajudar. Alguém até podia fazer por você mais do que Cristo fazer, mas eu vou fazer o que ninguém fez. É Cristo dizendo, fica em paz. Tu não vai nem precisar do tanque. Alguém vai ter que ver o milagre na tua vida, porque tu vai andar sozinho.
com essa pessoa que está do teu lado. Fala para ela, está disponível? Está disponível. Não, não, eu gosto que ela fala, está disponível? Está disponível. Para andar? Ficou muito tempo parado. Mas hoje Cristo quer te fazer carregar uma cruz. Glória a Deus, aleluia. Talvez aquele homem, tudo que ele fazia todas as vezes era chorar, porque não tinha ninguém para ajudar ele. Eu confesso que eu já preguei essa mensagem algumas vezes. Mas o que Cristo está falando aqui é algo muito particular. Muito particular. Porque talvez há muitos anos que está esperando por algo que nunca aconteceu. Tem promessas antigas na tua vida que está estagnada. Mas eu entendo que Deus não está preparando a promessa, mas Ele te prepara para a promessa. E não é a promessa que não está pronta, é você que não está pronto para ela ainda. Deus, aleluia. E talvez na tua vida não seja como daquele paralítico que teve 4 amigos com ajoelhos subir por um telhado e chegar até Cristo. Talvez na tua vida pode ser igual ao paralítico do tanque. Porque tem paralíticos. Tem paralítico do tanque que esperava por alguém, mas ninguém podia ajudar. Tinha um coxo que ficava na porta do templo, que tudo que ele pedia era ouro ou prata. Mas ele encontra com alguém chamado Pedro que vai dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho te dou. Levanta. Aleluia. Talvez não era aquilo que aquele coxo esperava receber, mas era o que ele precisava ganhar naquele dia. Aleluia, Deus. Talvez alguém tenha amigos. Veja o paralítico ainda tem amigos. Também não podemos ser hipócritas, tem pessoas de verdade na nossa vida para nos ajudar. Nos ajudam. Que vão olhar a necessidade e vão entender: não tem passagem pela porta, não tem passagem pela janela, mas eu vou abrir esse telhado e vou te fazer chegar até Jesus. Aleluia, Jesus. E eles são tão amigos daquele homem, pastor, que além de abrir o telhado para que ele descer até Jesus, eles não vão deixar uma dívida para que ele não para consertar o telhado, eles já vão colocar o telhado no canto. Só que eu fico imaginando nesse texto, aqueles homens conseguem fazer o paralítico descer até Jesus. E sabe o que Jesus fala para aquele homem? Perdoados estão os teus pecados. Aí fica imaginando bastante, aqueles amigos que ajudaram, fizeram de tudo para aquele homem chegar lá, para ele ser curado. Falando para os outros: calma aí, eu trouxe aqui para o meu amigo andar. E Jesus quer perdoar pecado. Aí Cristo vai olhar o cenário, porque muitas pessoas vão começar a indagar quem é ele para perdoar. Quem ele acha que ele é para perdoar pecados? Aí eu fico imaginando Cristo olhando o cenário e dizendo: talvez eu só ia perdoar os pecados, mas já que alguém está se levantando contra e falando, eu resolvi fazer milagre também. Aleluia, aleluia. Coisa linda, Jesus. Glória. Então, são 3 formas de paralíticos que tem. Eu não sei qual das 3 você se encaixa. Ou se você se encaixa. Mas eu sei que alguém que recebeu ouro e prata, mas recebeu levou de uma palavra que mudou a vida dele, e era o que ele precisava. Talvez hoje tu não vai sair daqui com tudo que tu quer, mas tu vai sair daqui com tudo que tu precisa. Talvez é como o paralítico do tanque, 38 anos por alguém, ninguém nunca ajudou, mas Cristo resolveu se apresentar para ajudar e te fazer andar sem a dependência de alguém. Ou talvez como daquele homem, que tu pode até andar, mas antes Cristo quer perdoar pecados. Mas sabe o que é interessante disso tudo? É quando ele se disponibiliza a perdoar pecados. Eu me entendo, pastor, que às vezes nós não estamos nem aí para isso. Nós queremos sair em busca do milagre. Mas Cristo é tão bom que ele entende que antes do milagre nós precisamos ser perdoados. Aleluia, Jesus. Eu sou alguém que precisa ser perdoado todos os dias. Tem mais alguém que precisa ser perdoado aqui? Aleluia, Jesus. Eu fico imaginando um cenário. Feche seus olhos aí, olha para fora. Feche seus olhos. Vamos tratar de Deus acontecendo. Feche seus olhos aí. Oh, Jesus, feche seus olhos. Aleluia. Isso, feche seus olhos aí.
sentindo, talvez aquele olho de lágrimas, na beira do tanque, questionando. 38 anos e nada mudou. 38 anos e nada foi feito. Aí, talvez, no meio da conversa, talvez, no meio daquela conversa, posso projetar esse período, está chorando porque se você tem Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Essa parte é linda. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Na verdade, isso nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí, essa daí, aquele ali também eu vou levantar. Ó Jesus, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Você pode levantar a mão direita e falar: quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de